e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 8, versículo de número 32 e 36. Este é o testemunho de fé e transformação do irmão Reinaldo Silveira, o ex-palhaço fofoquinha, que depois de muitos anos escravizado pelo pecado, hoje é livre para louvar e adorar a Jesus, o grande libertador. E nesta oportunidade vamos entrevistá-lo. Além de artista de circo, propagandista, garimpeiro, você também foi radialista. Quando foi que você começou a trabalhar em rádio? E como foi? Eu já era bem conhecido na cidade pelo meu trabalho como propagandista e porque sempre cantava e contava piadas nos clubes, nos intervalos dos bailes. E foi justamente numa dessas festas que fui convidado por um dos apresentadores de programa na rádio local para contar piadas no seu programa, que era de ritmo sertanejo. A minha participação foi muito bem aceita pelos ouvintes e pela direção da emissora. Prova disso foi que com 3 dias de participação eu já era o apresentador oficial do programa, que tinha o nome de Contato Sertanejo. E eu adotei o nome artístico de Silveirinha. Isso foi em fevereiro de 87. Em setembro do mesmo ano, assumi 2 horários na emissora AM do mesmo grupo. Inclusive, fui eu que apresentei o primeiro programa na referida emissora. Você trabalhou muito tempo nesta emissora? Como funcionário, pouco mais de 1 ano. Fui demitido por questão política. E isso influenciou muito para a derrota do candidato apoiado pela rádio, pois eu era muito famoso na região por causa da maneira engraçada como eu apresentava os programas. Quando eu comecei a falar nos comícios do candidato que eu apoiava, que tinha sido mandado embora porque não queria apoiar o candidato do patrão, o povo se revoltou e votou contra o mesmo. Até hoje se comenta que eu fui uma chave importante na vitória do prefeito na época. Paguei um preço muito caro por isso, pois as portas se fecharam para mim na área publicitária. Os comerciantes eram mais simpáticos ao outro candidato, isto é, ao candidato derrotado. Pelo visto você passou algumas dificuldades. Foi demitido da rádio, não fazia mais propaganda do comércio. Como você sobrevivia? Te deram um bom emprego? Pastor Israel e ouvintes, existe uma realidade que é infalível. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isto aconteceu comigo. Tudo que tenho contado eu não entendia na época, pois estava cego espiritualmente. Hoje eu sei que era Deus me mostrando que eu dependia dele e que precisava ouvi-lo, chamando: volta, filho meu. Respondendo sua pergunta, o que fiz para sobreviver? Tirei o som do carro, vendi uma moto que tinha e comprei uma placa de táxi e fui trabalhar na praça como taxista. Porém, tinha outro problema: o carro era muito velho. Eu pegava poucas corridas no meio de tantos carros novos. O que fazia dava mal para comer. Irmão Reinaldo, você já falou da sua vida como artista, radialista, propagandista, garimpeiro, taxista. Nos fale agora de sua conversão. Como foi? Eu quero dizer aos ouvintes, e ao Senhor, pastor Israel, que eu sou fruto de oração intercessória. Como eu já falei no começo deste testemunho, eu fui criado no Evangelho pela minha mãe adotiva. Isto quer dizer que a semente da palavra estava plantada no meu coração, esperando a hora certa para nascer. E foi através da oração de um casal de irmãos que essa semente nasceu, produziu frutos de arrependimento no meu coração. Saibam, irmãos, que existem muitos desviados precisando da sua oração para ter forças para voltar para a casa do Senhor. Vamos orar mais pelos desviados. Vamos levá-los aos cultos, pois eles ouvirão a palavra e terão forças para se reconciliarem. E saibam, quem ajuda um desviado voltar para a igreja está salvando uma alma da morte e cobrindo uma multidão de pecados. Tudo começou no mês de setembro de 88. Assim que eu saí da rádio, fui trabalhar para o candidato a prefeito que ganhou a eleição. Era um domingo à tarde e eu ia passando por uma determinada rua da cidade, fazendo propaganda do candidato. Naquela rua estava um casal fazendo evangelismo pessoal. Quando o carro de som passou,
O jovem falou para a irmã: esse homem tem uma voz tão bonita, ele fala tão bem. Já pensou essa voz sendo usada para fazer a obra de Deus? Então a irmã respondeu: se nós quisermos, Deus salva ele. Como? Perguntou o jovem. É só nós orarmos pelo homem e pronto, Deus salva. Então está certo. Vamos a partir de hoje orar pelo Silveirinha até Jesus salvá-lo. E assim fizeram. Começaram a orar por mim. Sempre que se encontravam, vinha logo a pergunta: continua orando pelo Silveirinha? Só vou parar quando Jesus salvá-lo. Era sempre a resposta de ambos. Deus sempre usa meios para trazer de volta os desviados e as pessoas que Ele chama para o seu reino. Que meios Ele usou para lhe alcançar? Foi através de um namoro, um noivado rompido. Foi a causa de tanto bem para a minha vida hoje. Conheci uma jovem num dos comícios que estava fazendo animação e com pouco tempo nós já estávamos noivos. Vale ressaltar que a minha vida moral estava lá embaixo. Aproveitando a fama que eu tinha na cidade, eu brincava muito com os sentimentos alheios. Prejudiquei muitas jovens, causei muitos problemas com família. A minha situação moral ficou tão baixa que os pais de família não queriam nem ver suas filhas conversando comigo. Mas eu ainda encontrei essa jovem que, talvez por não me conhecer direito, aceitou namorar comigo. Então coloquei no meu coração o desejo de casar com ela. O meu sentimento por aquela jovem cresceu tanto que transformou-se em paixão. Quando eu estava no último grau de paixão, Deus disse: agora é minha vez de agir. Isso foi dia 8 de março de 1989. Eu estava na praça trabalhando de táxi, quando ela passou e disse que queria falar comigo na casa de sua avó. Fui ao encontro às 10 horas da manhã e lá fui despachado por ela, que alegou achar não dar certo o nosso casamento. Me devolveu as alianças, pondo fim no meu sonho de me casar com ela. Qual foi a sua reação naquela hora? De desespero. Entrei no carro chorando. A primeira vez depois de muito tempo sem chorar. Nem me lembro a última vez que havia chorado. Fui para a praça esperar passageiros. Estava sentado no banco do carro pensando no que fazer da vida, pois o sonho de casar com aquela jovem havia se transformado em decepção. Era um cigarro atrás do outro, pois eu fumava muito, visto que tentei me livrar de várias no banco do carro pensando no que fazer da vida, pois o sonho de casar com aquela jovem havia se transformado em decepção. Era um cigarro atrás do outro, pois eu fumava muito, visto que tentei me livrar de várias maneiras, mas foi tudo em vão. Só consegui quando aceitei a Jesus como meu libertador. O diabo, inimigo de Deus, aproveitou meu momento de desespero e colocou no meu pensamento o seguinte: olha, Silveirinho, tu está acabado, não tem mais jeito para ti. Dá um fim nessa situação, convida aquela jovem para sair, faz o que tu bem quiser com ela, depois mata a mesma e te suicida e acaba com esse sofrimento. É isso mesmo que eu vou fazer, pensei eu. Ela não será minha, mas também não será de mais ninguém. Só que mais forte do que a voz de Satã foi a voz do Espírito Santo de Deus, que falou no meu coração dizendo: na igreja há solução para os teus problemas. Mais uma vez o diabo falou: se tu for para a igreja, o pessoal vão dizer que tu está querendo te aproveitar das moças da igreja. Estava travada a luta espiritual. De um lado estava o nosso adversário com sua legião de demônios tentando destruir duas vidas, pois a função dele é roubar, matar e destruir. Do outro lado estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o General dos Generais, o poderoso nas batalhas, o Senhor dos Exércitos, Jesus de Nazaré, o Salvador da humanidade, com seu exército de anjos, lutando para arrancar das mãos do diabo sua ovelha desgarrada. No meio da batalha, eu não sabia se ficava ou saía de dentro do carro. Por um instante, eu sentei, encostei a cabeça no volante e fiquei pensando no que decidir: se ia para a igreja ou se matava aquela jovem e me suicidava. Você tinha consciência de que se você matasse aquela jovem e se suicidasse, os dois iriam para o inferno? Eu tinha, e o diabo também sabia. Por isso ele estava investindo forte contra nossas almas. Só que Deus também estava interessado em nossas vidas, como nas vidas de todos os homens, pois o desejo dele é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, ele havia colocado nos corações daquele casal que citei
o desejo de orar por mim. Isto foi a chave da minha vitória, pois Deus se compadeceu de mim através das lágrimas daquele casal de irmãos. Ouça o que aconteceu. Quando eu estava na dúvida se ia para a igreja ou cometia a tragédia, chegou o técnico do time que eu jogava como goleiro e disse: Silveirinha, domingo tem um torneio e nosso time vai jogar e tu vai ser o goleiro titular. Não falta não. Naquele momento, o Espírito Santo usou os meus lábios e eu pronunciei as seguintes palavras: eu não vou mais. Não vou mais ser goleiro porque eu vou ser crente hoje. Ele então falou: que bom, Silveirinha, o André também já é crente. Me lembrei do André que nunca mais tinha visto no campo. Ele era zagueiro do nosso time. Ele então falou: eu também vou ser crente um dia. Tomei então a decisão de fazer o que André fez: aceitar Jesus como meu Salvador e servi-lo como na minha infância, não matando uma jovem e me suicidando como o diabo queria que eu fizesse. Toda esta luta foi entre 10 e 11 horas da manhã. E o culto só era à noite. Como foi o restante do dia para você? De muita ansiedade. Eu estava ansioso para chegar logo à noite para mim e a igreja me converter, ou melhor, me reconciliar. Quando decidi que ia ser crente, joguei o cigarro fora, saí do carro e fui direto para a loja do irmão Adão, convidá-lo para ir assistir junto com os seus funcionários que tanto pregaram para mim a minha conversão no culto à noite. Alguns não acreditaram, mas os que foram ao culto de obreiros naquela noite assistiram à minha decisão de fé. Amém.